Então, como se preparar para esse momento tão mágico e único? Você sabia que a doula pode te ajudar muito antes, durante e após o parto? Hoje teremos um vídeo com a psicóloga e doula Laura Drummond, que vai falar tudo pra gente sobre esse assunto. Hoje o nosso bate-papo é com a mestre em psicologia, a psicóloga perinatal, parental e doula Laura Drummond. Ela tem experiência há mais de 13 anos com gestantes. E eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema que é maravilhoso, né? Essa vida. É, exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre o papel da doula antes do parto, no parto e depois dele também. Laura, o que é um trabalho de uma doula? E como escolher uma? A palavra doula, ela significa mulher que serve. O trabalho da doula, ela é exatamente servir aquela mulher antes, durante e no pós-parto. No trabalho do pré-parto, antes do parto, a doula trabalha com a gestante, munindo ela de informações, indicações de livros, artigos, para que ela entenda todo o processo do parto, né, as fases de trabalho de parto, como é que acontece o período expulsivo, todos os detalhes. Durante o parto, ela está ali para apoiar emocionalmente e fisicamente a mulher. E no pós-parto, a gente auxilia naqueles primeiros momentos, né? Um fechamento do parto, como que ficou aquele parto para você. A questão da amamentação, da hora dourada, que é aquela primeira hora pós o parto, o contato da mãe com o bebê. Quando a gente pensa em doula hoje em dia, a gente sabe que é um movimento que tem acontecido em prol do parto normal, do parto natural. As pessoas estão cada vez mais buscando isso, resgatando essa importância, tanto para a mulher como para o bebê e para o pai também. É uma experiência, eu acredito. O meu parto foi uma experiência de vida. É isso que a gente está buscando. Então, qual é o papel da doula nessa questão do parto normal? Como é que você faz essa condução? Como foi dito, esse momento é um momento muito importante, muito singular na vida da mulher. E mesmo que seja o segundo, o terceiro, às vezes o quarto parto, ele é um momento único. E a mulher tem que viver ele dessa forma. Então, o que tem que ser respeitado são as escolhas da mulher para aquele momento. Ter uma troca de informação para que ela realmente tenha consciência das escolhas que ela está fazendo, né? Que seja uma escolha pensada, decidida e refletida. Para não ter arrependimento também. Exatamente, para não ter arrependimentos. E aí, quando a gente pensa em parto normal, a gente sabe que tem um monte de benefício. Eu queria que você pontuasse. O trabalho de parto, ele prepara o bebê para nascer, para vir para o mundo, né? Uma descarga de hormônios que a mulher recebe no organismo, que prepara esse bebê para a primeira respirada dele, para que o coraçãozinho bata bem. O organismo da mãe, com essa descarga de hormônios, é beneficiado porque a descida do leite, os hormônios da amamentação, da lactação, atuam de uma forma mais intensa, então o leite desce de forma mais rápida. Quando o bebê passa pelo canal vaginal, ele entra em contato com algumas bactérias. E essas bactérias auxiliam o bebê em termos de prevenção de doenças para a vida inteira. E fora a questão da hora dourada. É um momento extremamente especial, que é aquela primeira hora após o parto. E o bebê, depois de um parto normal, ele tem condições de ficar com a mãe nesse momento. Ele não precisa ser medido, ser pesado naquele momento. E após o nascimento do bebê, a mulher ela tem uma recuperação mais rápida do que no caso de uma cirurgia, para poder ter os cuidados com o próprio bebê. Mas, Laura, e os mitos? O que nós temos aí? Temos vários mitos, né? Essa pergunta sempre vem do marido. Mas e depois? O canal vaginal vai ficar diferente? Eu vou conseguir ter prazer? Isso é um mito. A vagina, ela tem uma elasticidade muito grande. Então, logo após o parto, ela já volta. E a questão da relação sexual que os médicos pedem, geralmente 40 dias, é tanto para parto normal quanto para cesárea. Isso se deve não ao fato dela ter tido essa elasticidade e voltado, mas sim a probabilidade de infecções. Então serve tanto para o parto normal quanto para cesárea.
Outro mito que a gente ouve falar muito, que é bastante comum, é sobre a desproporção encéfalo-pélvica. É quando falam que o bebê é muito grande para passar pela bacia. Só que a verdade é que não tem como saber isso antes do trabalho de parto. A gente só sabe, de fato, se existe essa desproporção no momento em que está um trabalho de parto avançado e o bebê não consegue realmente passar ali pelo canal. Nesse momento, a gente consegue enxergar. E outra coisa, que eu queria só um gancho aqui, tem a ver essa questão de tamanho, que é miudinha, pequenininha, não vai nunca conseguir um parto normal. Eu ia falar sobre isso também, porque o obstetra avalia, examina, né, avalia a conformação daquela bacia e isso é favorável ou não. Mas pequenininha, por exemplo, eu falei, gente, acho que eu não sou parideira, né? Eu não sou parideira. Não, E o espaço estava todo lindinho. Isso são mitos, né? Porque a gente não sabe qual que é a proporção que aquela bacia, porque o importante é a bacia, vai atingir no momento que ela abrir. Quanto ela vai abrir. Às vezes tem pessoas que têm um quadril largo, mas a bacia não abre. Ou o bebê, realmente, a cabeça não passa naquela bacia. Exatamente isso né? que eu estava falando. Ou o contrário, miudinha, você é miudinha, mas isso não quer dizer, você pode conseguir. Né? O seu quadril pode abrir e o bebê conseguir passar. Um outro mito bastante conhecido que a gente escuta muito, eu não pude fazer, nem tentar o parto normal porque meu filho estava com uma circular de cordão. A circular, ela não impede o parto normal. É importante que isso seja conversado com o seu obstetra, com o seu médico, para que ele fale a respeito disso, mas não é um impedimento, Vou até pontuar aqui, enquanto médica, a preocupação seria a interrupção do fluxo de sangue para o bebê, que é através do cordão que isso acontece. A circular não é a condição que contraindica, seria uma circular ou sem circular ou várias circulares, esse fluxo continua acontecendo, perfeito. Aí a contração e a distensão desse cordão pode gerar interrupção, por isso tem que ter essa condução e essa avaliação. Essa avaliação, exatamente. Laura, você falou que você doula os homens. Me fala um pouquinho do papel do marido nessa questão. É tão interessante porque quando uma mulher chega pedindo pelo trabalho de uma doula, às vezes ela fala, mas meu marido quer participar. E ele não quer que leve uma doula porque vai fazer o papel dele. Não, gente, são coisas completamente distintas. O papel do marido durante o trabalho de parto, ele vai muito de acordo com o que aquele casal está disposto. Porque tem homens que não conseguem. É perfil. São perfis. Tem homem que fala, olha, na hora do possível eu quero estar fora. Mas isso eu vou ter que falar, que eu recebi muita dica nesse sentido. Meu marido ia participar do meu parto, aliás, participou do meu parto, não foi normal, foi cesárea, estamos bem resolvidas, mas... E muitas falam, olha, não deixa ele olhar, não precisa, deixa ele ficar atrás aqui. Esse olhando. É um mito. Esse é um mito. Ele vai traumatizar. Não deixa ele mas ver é o período importante. expulsivo. É um mito, porque o medo é que, o que eles falam é que talvez o marido depois não tenha mais o desejo da mulher, né? É importante respeitar o casal, respeitar o marido. Ele pode participar durante todo o trabalho de parto, né? Ele pode ser aquela pessoa que é muito extensa, ele pode variar de 8 a 12 horas, talvez até mais, isso no trabalho de parto ativo. Tem muito momento para participar. E ver o que ele está disposto e aquele casal está disposto. Agora, no momento do parto em si, é extremamente importante que a gente incentive o marido a entrar. Caso ele realmente se encontre com uma limitação, tem que ser respeitado, mas é um momento do vínculo com o filho. A mulher, ela cria o vínculo desde a barriga. Nem todos os homens conseguem criar esse vínculo desde lá. Então, às vezes, o primeiro momento do vínculo do homem, a grande maioria vai ser ali no momento do parto. Daí, a gente, falando em parto, é um período extenso, como a gente começou a falar, então tem toda a preparação, os sinais de que a mulher está entrando no trabalho de parto, certamente você atua nisso. E local, né, Laura? Posição, o que é interessante, como pode ser mais leve, mais agradável tudo isso? Mais uma vez, doutora Thaís, a gente precisa respeitar a posição da mulher. No momento do parto, a mulher precisa encontrar o que é a posição ideal para ela. A gente orienta quais são as posições que geralmente aliviam um pouco mais as dores, sentar numa bola, a gente fala de rebolar, que ajuda nessa abertura do quadril, da bacia,
água quente, então às vezes uma banheira ou um chuveiro. E essa mulher tem que escutar o próprio corpo. O corpo diz o que ele precisa. E esse período antes do trabalho de parto ativo, antes das contrações estarem bem ritmadas, que a gente fala que são 3 contrações dentro de 10 minutos, a mulher precisa procurar descansar, comer, se alimentar. E aquela questão de esvaziar o intestino? O corpo, ele é maravilhoso, ele trabalha por si. Então, um dos primeiros sinais que a mulher acaba sentindo é aquela vontade de ir ao banheiro. E é uma vontade de ir ao banheiro, que você vai ao banheiro, passa um pouco, você quer de novo, depois começam as cólicas, então ela é natural. Sim, e é normal também, durante o trabalho de parto, ter Evacuação, caso seja necessário. Caso o intestino não esteja vazio, pode ser que aconteça de terminar de esvaziar ali no momento. E isso, é importante a gente falar sobre isso, porque isso gera, às vezes, um certo desconforto na mulher. E não precisa ser gerado, é algo que é natural do parto, faz parte do processo. E aí nasceu. Como é que a gente faz agora, levando um novo ser para casa, né? A relação homem-mulher que agora mudou, tem mais um ser, um membro da família, bagunçando isso tudo. Você usou o termo correto, é bagunçando. Porque por mais que a gente se prepare, por mais que a gente imagine como vai ser esse momento, essa chegada do bebê na nossa vida, na hora que vem, são coisas que não estão no nosso controle. A gente não tem controle, porque a gente não sabe como que vai ser esse bebê que está chegando, se é um bebê que é um bebê mais tranquilo, se é um bebê que tem demanda um pouco mais. Então, é importante que a mulher trabalhe essas questões e mesmo assim vão haver dificuldades, vão haver momentos de inseguranças, incertezas. Dentro da psicologia, a gente trabalha com o pré-natal psicológico, né? Que é exatamente esse cuidar e se preparar para o momento da gestação, parto e do pós-parto, dessa vida, dessas mudanças. Mais a cobrança do marido, né, que está ficando carente, menos atenção ele está recebendo, eu acho que é uma grande... É a cobrança do marido, que por mais que ele entenda, ele sinta essa carência, porque ela é real, né? A mulher está ali dedicada pro filho. A insegurança com relação ao trabalho. Então isso tudo gera uma ansiedade. A questão do corpo, que hoje nossa sociedade cobra muito. E meu corpo, ele vai voltar, não vai? Como que eu vou ficar? Minha vida social, eu algum dia vou conseguir sair de novo? E a parte da amamentação, lidar com a frustração, caso o leite não dê essa dor, da amamentação. Às vezes a mulher acha que a dor depois do parto passou e não... Na verdade, eu vejo que uma das questões que a mulher não se prepara tanto é para a amamentação. E que eu acho que assim como está tendo um movimento muito grande sobre o parto, precisamos desse movimento sobre a amamentação. Isso é muito importante. Pelos benefícios todos envolvidos com a amamentação, isso é muito importante. E é algo que não é tão cor-de-rosa como pregam. Amamentar é lindo? Não, amamentar é difícil. É gostoso, é prazeroso? Não, é querer, sim. né? Acho que a primeira coisa tem que querer. Abdicar de muita coisa. Abdicar é querer, às vezes sem dor. Você precisa sair, fazer alguma coisa na rua, mas você não pode ir porque você não sabe se seu bebê precisa mamar daqui 20 minutos ou daqui 1 hora, porque é livre demanda. É algo que é extremamente maravilhoso. Importante. Maravilhoso. Recompensa. E essa liberação de ocitocina durante a amamentação cria um vínculo muito bonito com a mãe e com o bebê. Sim, a ocitocina é o hormônio do amor, né? Então, enquanto você amamenta, você está jorrando ocitocina, ajuda naquela ligação com o bebê. E a questão da amamentação, ela é extremamente importante porque ela é quem forma. A criança passa a se entender como um ser através desse olhar que a mãe tem com o bebê. Ali durante a amamentação, pode ser durante o aleitamento também com a mamadeira, caso a mulher não consiga amamentar. Mas esse olhar que a mãe tem com o bebê é que transforma esse ser e ele começa a entender que ele não é um complemento da mãe, ele é um ser diferente. Laura, depressão pós-parto. A gente vê que acomete em média 15% das mulheres. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Então, a depressão pós-parto, ele é um assunto que precisa ser abordado para que as pessoas tenham informações e possam buscar auxílio no momento que precisam. Porque muitas vezes a gente percebe que a mulher não busca auxílio, às vezes por não identificar o que está sentindo e outras vezes por se sentirem culpadas, por estarem ali com um bebê feliz, com tudo dando certo e como que elas
não estão se sentindo plena e felizes. A depressão pós-parto, ela tem tanto causas fisiológicas quanto causas emocionais. E é importante a gente levar em consideração todos esses aspectos. Quando a gente fala de fisiológica, a gente tomando aqui para o nosso lado, vem a saúde intestinal, a mudança dessa secreção hormonal e neurotransmissores, dando felicidade, prazer, bem-estar. O próprio rompimento da placenta, os hormônios todos despencam e a mulher fica ali sem o que fazer. E para o lado emocional são todas as inseguranças, os medos, os mitos que rondam a mulher nessa fase. Que a gente já falou um pouquinho sobre isso. E aí, como será a minha vida? Será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir cuidar desse bebê? Não vou conseguir? E quando a gente precisa ter um olhar um pouco mais diferenciado? Isso, como identificar? Como que a gente vai identificar se a mulher está só com essa queda hormonal, uma tristeza normal que todas têm, ou se realmente é uma depressão e tem que... Isso, quando intervir, exatamente. Quando a mulher deixa de ter prazer em cuidar do bebê, aquilo começa a se tornar um pouco um sacrifício, algo extremamente difícil. Tem mulheres que chegam a parar. Se fosse quase uma rejeição. É como se fosse uma rejeição. Às vezes é difícil a gente usar esse termo, porque a mãe fica pensando ali naquele contato com o bebê, mas é exatamente isso. Existem vários graus, né? De leve, moderado e um grau mais severo. O grau leve, a mulher consegue continuar os cuidados, embora essa tristeza atrapalhe no sentido de que não é mais prazeroso. Talvez uma culpa também. Sim. E no grau mais pesado, existem casos de mulheres que, por exemplo, abandonam o bebê e mudam para a casa da mãe, larga o bebê em casa e vai embora. Não consegue, de fato, cuidar daquele recém-nascido. Então, a gente precisa ficar atento e buscar uma ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Todos os casos são casos de entrar com medicamento? Nem sempre. A gente precisa de um olhar de um psiquiatra e de um psicólogo para poder ajudar a analisar essa questão, porque a mulher naquele momento, ela está na amamentação, a gente tem que fazer os pesos e entender o que é o melhor para aquele momento para a mulher. Mas é preciso buscar ajuda. Nossa atuação nesse caso, a gente entra mesmo dando um suporte para essa saúde intestinal da mãe. Exatamente. Né? Tratando Probióticos são importantes, até porque ela está desde a gestação, antes da gestação, enfim, mas ela está passando tudo aquilo pro filho também. Então, se ela tem uma pobreza de flora, ela também vai passar pro filho essa pobreza de flora intestinal. Cólica, choros. E aí vai piorar mais ainda a esse estado. Então, a gente vai dar agora, para encerrar, 4 dicas para vocês, básicas para auxiliar nesse processo. Vai, Nicole. Começando, tâmara. Gente, todo mundo, acho que várias mães já devem ter escutado falar. Coma tâmara antes. Por quê? Tem estudos que mostram que a tâmara aumenta a liberação de ocitocina, que vai ajudar na hora do parto, nesse relaxamento da musculatura. Além disso, fazer sexo é interessante, estimula, aumenta a ocitocina também, entra em trabalho de parto. Dormir bem, obviamente. Isso não modifica também o tempo de trabalho de parto, esse período expulsivo pode ser mais prolongado se caso a grávida durma menos que quantas horas? 6 horas por dia. Se a por grávida último, dormir menos 6 horas por dia, pode aumentar 4 vezes a chance de uma cesárea. Ela precisa estar com energia, né, para aquele momento, forte. descansada. E para acabar, evitar a farinha branca. Farinha branca, excesso de açúcar e farinha branca, que vai aumentar o processo inflamatório e pode também levar a uma chance maior de cesárea. Muito obrigada, Laura, pelas informações de muita qualidade. Adoramos ter o dia hoje com pelo você. convite. Muito é sempre bom. um prazer falar sobre isso. Saber da sua experiência, né? Tanto pessoal como profissional. Exatamente. Até a próxima.